Já estou colocando aqui essa aula para gravar, para às vezes talvez alguém já queira perguntar. Estamos começando a aula aqui daqui a pouco. Vou começar o conteúdo. Hoje a nossa aula é como dormir melhor com os óleos essenciais. Então, daqui uns 2 minutinhos, até as 8h03, a gente inicia. Manda essa aula aqui, o link para alguma amiga sua, algum amigo seu que está com problema para dormir, que quer conhecer os óleos essenciais, que talvez conheça algum outro, mas que pode expandir seu conhecimento para alguma consultora, algum estudante de aromaterapia que você está conhecendo, já conheceu, algum possível cliente seu, tá bom? Pode compartilhar essa aula. Daqui 2 minutinhos a gente começa aqui o conteúdo. Bom, vou me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Samara Nunes. Eu sou consultora aqui da rede da Vivi, né, do time da Vivi e da Jéssica. Estou atuando há mais de um ano como consultora da doTERRA. Já estudei aromaterapia, sou formada em gestão ambiental, como educadora ambiental. E é isso, pessoal. Estou nesse ramo do meio ambiente já há muitos anos, mas conheci a aromaterapia há pouco tempo, 1 ano e alguns meses. Desde março do ano passado que eu comecei a atuar como consultora da doTERRA e me encantei por esse universo, utilizo em mim, em todas as situações que eu entendo que são necessárias. Tenho diversos óleos aqui em casa, eu separei todos os óleos aqui que eu vou conversar hoje com vocês na aula. Quem vai vivendo essa vida sabe o tanto que isso se torna parte do nosso universo, não só para quem trabalha com negócio, mas também para quem ama e utiliza os óleos essenciais, sabe o quanto isso é um suporte para a gente não ter que usar métodos sintéticos e como isso é libertador. Então, por isso que eu entrei nesse universo, só para compartilhar com vocês aqui um pouquinho sobre mim, sobre minha história com aromaterapia. Bom, vamos lá? A gente está começando aqui, então, nossa aula. Vou compartilhar com vocês a minha tela para vocês verem aqui o conteúdo, tá? Só um momentinho que eu já vou compartilhar com vocês. E eu estou gravando essa aula e depois a gente pode disponibilizar para vocês, caso vocês queiram compartilhar com alguém ou, enfim, ter mais acesso ao conteúdo, tá? Vou começar aqui a nossa apresentação, tá bom? E vamos lá. Como dormir melhor com os óleos essenciais? Bom, vou falar um pouco, está carregando aqui enquanto carrega para mim, vou falar um pouco sobre como funciona primeiro o nosso sono. Isso é muito importante para a gente entender como que a gente pode trabalhar com os óleos essenciais. Por quê? Porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma adaptabilidade diferente em relação aos óleos. O que significa isso? Nós reagimos de forma diferente aos óleos essenciais, assim como nós reagimos a quase tudo no universo de forma diferente, porque somos seres únicos. Então, nós precisamos entender primeiro como que funcionam os nossos óleos, o que são esses óleos essenciais, para depois a gente entrar, de fato, no conteúdo dos óleos, tá? Então, os óleos essenciais, eles são compostos aromáticos voláteis, isso quer dizer, eles rapidamente vão para o ar. É como se fosse um álcool, né, acetona. Não é a mesma composição, tá, gente? Só para explicar para vocês como que ele reage no ambiente. Então, ele não é oleoso, mas ele é apolar. A gente vai explicar isso dentro da química. Então, ele tem uma conexão maior com fontes oleosas, tá? Só para explicar para vocês como funciona isso. São células, são compostos vegetais. Então, eles interagem melhor com meios vegetais para até o nosso corpo, tá bom? Isso só para explicar para vocês como que funciona a migração desses compostos para dentro das nossas células. São encontradas em cascas, caules, raízes, flores e outras partes das plantas, tá bom? Então, são vegetais, são compostos vegetais que trabalham no nosso organismo, porque esses compostos, eles atuam nas próprias plantas, eles protegem as plantas, então, de certa forma, eles também atuam mais ou menos da mesma maneira no nosso organismo, tá? E só para explicar para vocês também que existe uma grande variedade de óleos essenciais no nosso meio aqui, inclusive muitos deles não são tão comuns, né, nem são vendidos, porque nós temos várias plantas, várias flores que nos dão esse suporte em relação aos óleos essenciais hoje no mundo, tá? Então, na doTERRA a gente tem uma vasta lista aí de óleos essenciais e só aumenta isso, né? Todos os anos a gente aumenta o nosso
nossa lista de óleos essenciais para venda, mas também a gente tem no mundo tantas variedades de plantas e flores e frutos, etc. E isso é a mesma quantidade que a gente teria de óleos essenciais, a gente poderia utilizar da mesma forma. Bom, vamos lá. Como é que isso atua no nosso organismo, Samara? Então, em 22 segundos, quando a gente coloca uma gotinha na nossa mão, vou até pegar um aqui, vou escolher o cedro, que eu vou falar sobre ele agorinha, aqui, ó, o cedro. Em 22 segundos, quando a gente coloca uma gotinha assim na mão, e o cedro demora um pouquinho mais porque ele é uma resina, né? Quando a gente coloca assim na mão e a gente inala, em 22 segundos, esses compostos aromáticos que eu falei para vocês que existem no óleo essencial, eles vão para dentro do nosso sistema límbico, passando pelo nosso olfato, né, pelo nosso nariz, e isso já começa a ativar no nosso cérebro algumas célulazinhas, então eles chegam ao nosso cérebro em 22 segundos. Olha só que legal. Então, tanto que quando a gente sente um cheiro, você já tem uma memória na hora, porque isso é a memória olfativa, né? Então, isso acontece porque os compostos aromáticos dos óleos essenciais, eles atuam diretamente no nosso cérebro, no nosso sistema límbico, que é o sistema que trabalha o nosso comportamento e as nossas emoções, e por isso que isso traz a memória para a gente muita coisa, e em 2 minutos essas células já estão na nossa corrente sanguínea. E em 20 minutos elas estão em todo o nosso corpo, em todas as nossas células. Então, por isso que os óleos essenciais, eles são poderosíssimos até na inalação. Tem gente que fala, mas será que eu tenho que... Nossa, gente, que delícia, esse aroma do cedro, é muito bom. Será que a gente tem que usar muito do óleo essencial, passar no corpo inteiro, passar em todas as áreas, tomar também? Não é assim, a gente tem que ter controle, até porque isso pode gerar uma intoxicação. Com pouquinha dose, né, uma gotinha aqui, vocês viram. Isso já traz, assim, para mim, uma calma muito grande. Inclusive, se você na sua casa tiver algum dos óleos que eu vou falar aqui na lista para vocês, já vai inalando aí, já são mais de 8 horas agora, né? Então, você já vai se preparando para o sono dessa noite. Eu espero que você durma melhor essa noite depois dessa aula. Vamos lá. Como que funciona, então, o nosso sono? Durante o nosso sono, o nosso organismo ele trabalha na recuperação dos tecidos, no desgaste físico, mental que a gente teve durante o dia. Por isso que dormir é um ponto muito importante para a nossa imunidade. Para a nossa imunidade estar legal, estar bem, inclusive agora nessa época de pandemia, gente, é muito importante que você, de fato, invista no seu sono. Quando eu falo de investir, é você gastar tempo para que você consiga dormir, né? Tirar um tempo antes, sem mexer no celular, porque essa luz ali atrapalha a gente, vocês vão ver aqui o que acontece, e também investir no sentido de você contribuir para que o seu sono tenha uma melhor qualidade. E depois que eu conheci os óleos essenciais, hoje meu sono é outro. Eu tenho um problema muito grande assim, com ansiedade mental, não é nem física, é mental mesmo, e isso faz com que eu perca o sono muitas vezes. Então, eu vou falar para vocês aqui a dica de ouro, que eu vou deixar para vocês aqui, de como que eu faço para controlar isso. Bom, o nosso organismo, ele cumpre essas tarefas essenciais para o bom funcionamento de toda a nossa coordenação motora e do raciocínio. Isso quer dizer também, quando você deixa de dormir, quando você perde uma noite, você já afeta muito o seu raciocínio. Inclusive, tem algumas pesquisas que falam que a partir do terceiro dia sem dormir, o nosso organismo, né, começa a criar imagens, o nosso cérebro começa a criar imagens aleatórias, a gente começa a dissociar, ou a gente começa a alucinar, porque o nosso organismo já está um pouco afetado em relação à questão de coordenação motora e de raciocínio, tá? Então, é muito importante que a gente durma para descansar também o cérebro, não somente o corpo. Principalmente agora, né? Então, esse hormônio que a gente tem no nosso organismo naturalmente, que nos induz ao sono, que é a melatonina, é um hormônio que algumas pessoas têm algumas disfunções hormonais e necessitam de alguns remédios sintéticos, né, que a gente fala, para trazer essa produção, para normalizar essa produção, para que nos ajude a induzir ao sono. E os óleos essenciais, eles fazem esse trabalho. Quando eles aumentam a nossa melatonina ou nosso nível de GABA, eles fazem um trabalho de tranquilização calmante no nosso organismo para que a gente possa ser induzido ao sono de uma forma mais tranquila, ou até mesmo com o linalol, que eu vou falar para vocês aqui também, que é um composto que tem em alguns ansiolíticos que nos trazem um sono. Assim como a lavanda é comparada com lorazepam, com alguns outros ansiolíticos, né? A gente tem esses compostos químicos nos óleos essenciais de forma natural. Então, a gente não tem todo aquele apego ao remédio, né? Não traz aqueles efeitos colaterais que os remédios sintéticos fazem, mas trazem um resultado tão bom quanto, porque a gente tem que usar durante um tempo, né? Tem um tratamento que a gente faz, e inclusive você pode acessar a sua aromaterapeuta,
pessoas que você confia, no sentido da aromatologia ou aromaterapia, para você buscar esse tipo de conhecimento e ter um protocolo correto para a sua necessidade, de acordo com a sua personalidade, de acordo com o seu dia a dia, com o seu peso, com a sua altura. Tudo isso faz diferença na hora da gente fazer um protocolo para cada pessoa, tá? Então, a melatonina, ela produz, ela ajuda, desculpa, o nosso corpo produz a melatonina, ajuda a gente a introduzir nesse sono, tá? E também faz parte dele, além desse nível de GABA e da melatonina, faz parte dele tudo que gera em torno do nosso sono. Então, quando a gente mexe no celular à noite, a nossa melatonina, ela para de ser produzida, ela diminui a produção, porque ela entende que está de dia. Então, só para vocês entenderem como até a luz influencia no nosso sono. É muito importante que você conheça o seu sono, de fato, aquilo que tira, aquilo que ajuda, para que você possa trabalhar isso em conjunto com os óleos essenciais, tá bom? Como os óleos essenciais então podem nos ajudar em relação a isso? Eles atuam no nosso corpo e possuem ação através desses compostos químicos, como eu falei para você, como o linalol, o cineol ou os níveis de GABA. Então, eles atuam também no nosso sistema límbico, como eu falei para vocês, da nossa respiração aqui, que vem através do nosso olfato, né, que é responsável pelas nossas emoções, nossos comportamentos e memórias. Então, naquele momento ali, antes de dormir, se você inala um óleo essencial ou coloca no difusor para ficar durante a noite, para você dormir, ajuda você a manter o seu nível de melatonina normal, ou os seus compostos químicos que eu falei aqui, o linalol, o cineol, o GABA, que ajudam a controlar a calma, a tranquilidade, ou ajudam a te colocar no sono, a induzir mentalmente e fisicamente, para que você possa estar dormindo melhor, com uma qualidade de sono melhor, ou por mais tempo, tá? Então, alguns têm até, como eu falei para vocês, ações ansiolíticas naturais, como lavanda. E aí, só para vocês saberem aqui, isso aqui é só a título de informação para vocês mesmo, as classificações dos óleos nos ajudam a recorrer a eles quando a gente precisa, quando a gente entende, basicamente, para que cada classificação de óleo atua. Os florais, eles são calmantes e harmonizantes. Então, assim, não são todos que fazem esse trabalho que eu vou falar para vocês de ajudar no nosso sono. Alguns deles podem até motivação para você, tá bom? Então, depende do uso, depende muito do floral, depende muito da sua forma de ser, do seu corpo, tá? Eu tô só falando que, basicamente, os florais, eles são calmantes e harmonizantes. As especiarias, elas são mais quentes, mas também são aterradoras, porque eles trazem a gente mentalmente pro chão, nos trazem para um local mais seguro, né? Emocionalmente, vamos falar assim. Então, se o seu problema é ansiedade mental, como a minha, eu, por exemplo, gosto bastante de usar os aterradores, que são as especiarias. As ervas, elas são limpantes e ativadoras. Então, a gente já vê aqui que talvez as ervas a gente não tenha tanta conexão assim para usar no nosso sono. Mas isso depende, tá? Como eu vou falar para vocês aqui, tem algumas ervas que a gente coloca em alguns blends que a Delterra disponibiliza para a gente hoje, que ajudam no nosso sono. Olha que bacana. Vou explicar o motivo. E os cítricos, eles são desintoxicantes e inspiradores. Então, depende muito daquilo que você quer usar. Isso aqui é uma categoria básica para vocês se situarem. Vamos entrar aqui agora no conteúdo de fato. Vou mostrar para vocês os principais óleos que a gente utiliza para trabalhar o nosso sono, para que a gente possa dormir melhor. E aqui tem algumas dicas que eu vou deixar para vocês. Então, o principal deles, o que a gente mais indica para as pessoas, porque é um óleo de fácil acesso, no sentido de as pessoas não terem uma resistência aromática em relação à lavanda, é um composto muito conhecido, inclusive é muito conhecido pelo linalol, e poucas pessoas têm relação alérgica à lavanda, então é mais indicado, é a primeira indicação que a gente faz como aromaterapeuta, que é o lavanda. Tem aqui, ó, não fico sem. O lavanda, gente, você pode usar de diversas formas, porque ele pode ser inalado, ingerido e pode ser usado topicamente. Então, aqui eu coloquei para vocês. Você pode colocar ele no seu difusor, você pode fazer um blend, borrifar ele no seu travesseiro, você pode aplicar nas áreas de reflexo do corpo, que é o pulso, as costas. Por que são áreas de reflexo? São áreas que você passa no seu corpo e ela transmite em algum lugar do seu corpo e ela transmite para todas as células do corpo. Ah, mas isso não acontece quando a gente inala? Sim. Então, basicamente, você pode só inalar ou você pode usar de outras formas. Caso você tenha algum problema com a questão do aroma, você pode ingerir ou você pode até passar também no corpo, tá? E você pode também, essa aqui, o óleo de lavanda, você pode ingerir na cápsula ou na água. Eu gosto de ingerir e gosto de também colocar no difusor. Mas esse é o meu protocolo, tá, pessoal? Eu vou contar meu protocolo aqui para vocês depois. E colocar no difusor. Esse óleo combina com basicamente todos os outros óleos que eu vou colocar para vocês
que nos trazem um sono tranquilo. Todos os outros óleos. Então, você pode até tirar um print se você quiser, anotar aí no seu caderninho. Combina com todos esses óleos que eu coloquei aqui para vocês. O Balance, o Olíbano, o Peace, o Breathe. Principalmente o Breathe. Minha mãe não dorme sem lavanda e Breathe. Todo mês eu tenho que pedir para ela o Breathe e o lavanda. Todos os meses. Inclusive, o lavanda dela acabou, ela não pegou o meu. O meu Serenity estava junto com ela, eu estava procurando para mostrar para vocês aqui, e estava lá com ela. Porque ela pega e deixa lá, porque ela só usa os dois. Ela usa o Breathe porque meu pai ronca, e o lavanda para ela dormir. Então, ela coloca os dois no difusor todo dia. Então, você tem que ver qual que é aquele que você se identifica mais também, com o aroma, né, etc. Bom, a camomila romana, também tem ela aqui. Muito legal a camomila, é excelente para muitas outras coisas, além do sono, para a pele também, é um calmante natural. Muita gente já conhece as propriedades da camomila. Então, você pode inalar, você pode aplicar nas áreas de reflexo do corpo, que eu também falei para vocês. Você pode ingerir, porque ela pode ser ingerida, e pode inalar através do difusor. Mas eu oriento vocês a colocar no difusor, que eu acho que é a melhor opção que a gente pode usar para a questão do sono, tá? Você pode colocar ela junto com algum outro óleo. Ela com lavanda fica uma delícia também, com Serenity. Você pode combinar aí com os outros óleos essenciais, tá bom? Bom, o Ylang Ylang é um óleo essencial, gente, que também é utilizado para a saúde da mulher, em relação à questão de libido, né? Tem algumas pessoas que ficam até mais animadas com o Ylang Ylang. Eu vou usar esse termo, mas tem algumas pessoas, tá? Faz parte daquela questão do estudo que você tem que fazer sobre o seu corpo, como reage com cada tipo de óleo essencial. Mas o Ylang Ylang, que eu também tenho aqui, o Ylang Ylang, ele é um óleo calmante porque ele é floral, como eu falei para vocês. Então, você pode usar ele de forma através do difusor, inalando na mão também, ou nas áreas de reflexo do corpo. Eu acho o Ylang Ylang mais interessante quando a gente faz misturas. Inclusive, os principais blends que nós temos para o sono tem o Ylang Ylang dentro dele, né? Faz parte do blend. E aqui a gente pode misturar o Ylang Ylang. Eu gosto muito de misturar o Ylang Ylang com o cedro, tá? Mas é meu gosto, você pode dar uma variada também, fazer alguns testes aí. O olíbano, o óleo de Jesus, que também é outro que eu não fico sem. Gente, o olíbano é um dos óleos mais versáteis que nós temos hoje, dentro, acho que dos estudos que a gente faz como aromaterapeuta, enfim. É um óleo essencial magnífico. Eu acredito que todos nós temos que ter. Esse é um dos óleos mais comentados na Bíblia por Jesus. É um óleo magnífico, perfeito. E ele é um excelente calmante. Como eu falei para você, ele é um óleo essencial especiaria, considerado como especiaria. Então, ele traz para a gente uma calma mental. Ele atua dessa forma. E nos blends também que a gente tem aqui, que eu vou falar para vocês, a maioria deles também tem o olíbano, porque traz a gente para o centro, para a terra, traz a gente mentalmente mais calmo. Então, o frankincense faz esse tipo de ação, porque ele é uma especiaria, e eu gosto muito de colocar ele junto com a cápsula que eu tomo antes de dormir, com lavanda, tá bom? E aí eu gosto também de colocar, às vezes, ele no difusor, mas essa é a forma que eu mais gosto de utilizar ele dentro da cápsula, ou tomando uma, duas gotinhas direto debaixo da língua também, depende da forma que você gosta de usar, mas é a forma que eu uso. E aí você pode usar tanto inalando profundamente nas mãos, aplicar nas áreas de reflexo do corpo também é excelente como calmante. Pode colocar na água ou na cápsula, como eu disse para vocês, e inalar através do difusor, tá? Tem gente que fala para mim, nossa, Mari, eu não posso tomar esse óleo essencial durante o dia porque eu durmo. Se eu tomar esse óleo essencial e for trabalhar, eu não consigo trabalhar. Então, depende muito do seu corpo, porque como ele é um calmante, tem gente que ama tomar ele de manhã. Eu já fiz esse teste comigo, e se eu tomar ele de manhã, eu não fico ruim, não. Eu acho ótimo, me traz uma calma pro resto do dia. Por isso que eu prefiro tomar ele à noite, porque ele ajuda a acalmar a mente, e junto com o lavanda, que é um calmante mais físico, porque ele tem muito linalol, que é um calmante físico, esse composto. Então, esses dois juntos aqui, para mim, são muito bons. Muito legal mesmo. O efeito deles, para mim, foi assim, excelente, principalmente em época de ansiedade. Hoje a gente está vivendo uma época muito complicada, então acredito que os dois juntos são excelentes, tanto no difusor quanto numa cápsula, enfim. E aí tem essas combinações que eu deixei para vocês aqui de dica, que vocês podem utilizar. O cedro, que eu comecei a aula com ele. Nossa, gente, tô com um cheirinho dele aqui ainda na minha mão. Muito bom o cedro. Ele tem um cheirinho de madeirinha, assim, de grama. Eu não sei, talvez me traz a memória disso, de fazenda, quando eu era criança, que eu ia muito pra fazenda, e eu acho que lá eu tinha um sono tão bom que eu não tinha preocupação de nada. Isso me lembra
essas questões, assim, de fazenda, e eu acho que traz até para mim uma memória em relação à questão do sono. E ele, gente, tem uma questão específica em relação ao cérebro, que ele ajuda a levar os níveis de GABA. GABA é um neurotransmissor que a gente tem no nosso cérebro, que tem no nosso sistema nervoso, que nos ajuda a acalmar. E quando esses níveis estão altos, eles nos ajudam a acalmar e dormir tranquilamente, ficar mais tranquilos. Pode ser usado durante o dia, tá? O cérebro não dá sono especificamente, ele acalma. Então, ele traz essa calma mental, ele também é uma resina, tá? Então, ele traz isso pra gente, dessa calma, desse ponto aterrador que eu falei para vocês, e isso faz com que a gente tenha um sono melhor, tá bom? Ou você pode usar ele durante o dia como calmante, mas principalmente para a noite, eu gosto muito de colocar ele no difusor também. Já usei ele no difusor com vários óleos essenciais, eu não consegui identificar em uma mistura que seja a minha preferida, mas você pode testar aí na sua casa. E é uma questão também importante para a gente ficar de olho nos níveis de GABA, porque isso nos faz mais suscetíveis a infecções, a questões depressivas, né, emocionais. Então, é muito legal que a gente tenha sempre esse suporte que o cérebro nos dá, tá? E aí você pode fazer essa combinação aí de acordo com o que você acha legal, mas eu acho que o cedro combina mais com os florais. O próximo óleo que a gente vai falar aqui é o vetiver. É um óleo essencial, ele e mais um outro, são os únicos que eu não tenho aqui, porque eu gosto muito de trabalhar meu sono, então eu já testei vários óleos essenciais e eu gosto muito de fazer novas combinações. O vetiver, ele é um óleo essencial também aterrador, ele é um óleo de raiz, traz pra gente muito essa questão que eu falei para vocês de estar mentalmente tranquilo. Tem outras funções que o óleo essencial de vetiver traz para nós, para a pele, enfim, mas hoje eu vou falar para vocês sobre isso, essa questão. Ele é um dos principais óleos para tratamento de depressão e ansiedade, além do lavanda. Então é muito interessante que você conheça esse óleo. Se você quer conhecer, pede uma amostra para alguma aromaterapeuta, alguma consultora que você conhece. Ele é excelente, esse óleo essencial. Você pode usar ele basicamente parecido com o uso do frankincense. Ele me lembra um pouco a ação do frankincense de calmante. Só não pode ser inalado, tá? Ou, desculpa, só não pode ser ingerido. Então, ele pode ser inalado profundamente nas mãos. Você pode passar na área de reflexo do corpo. E você também pode usar no difusor. É um outro óleo essencial que a maioria dos blends que a gente tem para sono trazem esse óleo essencial puro. Então, você pode trabalhar aí as misturas que eu coloquei aqui para vocês que combinam, tá? Que fica bastante legal no difusor. Eu amo usar o vetiver no difusor. É a forma que eu mais gosto. E o último, acho que não, o penúltimo, se eu não me engano, agora eu vou falar dos cítricos, né? Talvez você pense, nossa, mas o cítrico aqui na lista de óleos essenciais para eu dormir melhor, o cítrico não me tira o sono, o cítrico não me ativa? Então, basicamente os cítricos fazem esse tipo de ação. Mas a gente tem alguns óleos, como o bergamota e o próximo, se eu não me engano, que tem compostos químicos como o linalol. O bergamota é o outro que eu não tenho. Eu só não tenho o bergamota e o vetiver aqui dessa lista que eu coloquei para vocês, mas eu já utilizei também o bergamota. Você pode utilizar ele inalando profundamente, aplicando nas áreas de reflexo do corpo, inalando no difusor, e você também pode ingerir. Eu acabei esquecendo de colocar aqui. Ele também faz uma ação assim como lavanda. Algumas pessoas que não gostam do lavanda, que já me relataram não gostarem do lavanda, eu indico bergamota e elas amam bergamota. Então, assim, é muita questão de identificação com o óleo essencial mesmo. Ele tem uma ação muito parecida. Só que, engraçado, né? Além dessa questão do linalol, ele também tem o delimoneno, que são alguns compostos aromáticos que tem nos óleos essenciais cítricos e também fazem ação de ânimo. Então, às vezes, você tem sofre com alguma depressão, está passando por alguma questão emocional ruim, você pode utilizar o bergamota para te ajudar a dormir, porque ele também vai te ajudar com os sentimentos positivos, tá? E o último que eu ia falar para vocês aqui também é cítrico, é o laranja selvagem. Eu tenho ele aqui, Wild Orange, uma delícia também. Ele é o nosso outro cítrico que faz muito sucesso na hora de acalmar. Tem algumas pessoas que não conseguem se identificar com ele, mas grande parte que eu conheço, converso, gosta muito do Wild Orange, principalmente no uso para crianças, justamente pelo que eu falei para vocês, porque tem uma característica do cítrico que ajuda a elevar o humor. Então, você pode colocar para o seu filho, para sua filha, você pode fazer o teste. Tem muita gente que gosta do Wild Orange com o Serenity, tá? Eu vou falar do Serenity daqui a pouco. Então, essa misturinha aqui, ó, é bem legal. Você pode colocar o Serenity com o Wild Orange, uma delícia. Ou o Wild Orange com o lavanda também. E você pode utilizar, assim como nos outros que eu falei, que é inalar profundamente, aplicar nas áreas de reflexo do corpo, inalar através de difusor. E se você quiser testar, você pode também tomar, mas eu acho que o efeito dele não vai ser o mesmo, tá, pessoal? Depende muito do seu organismo. Então, eu acredito que as melhores formas
seriam essas que eu coloquei aqui para vocês. Vocês podem colocar no difusor. Ele também tem esses compostos aromáticos que nos ajudam a entrar no sono, tá? E agora, entrando nos blends, a gente já está caminhando aqui para o fim. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa, eu vou deixar no final um espaço para a gente conversar, mas vocês podem também me interromper, tá? O Serenity, pessoal, eu achei que o Balance era meu óleo essencial preferido. Ele ainda é, porque é o calmante mental que eu falei para vocês, eu vou falar sobre ele, mas o Serenity, pessoal, o dia que eu experimentei esse óleo essencial aqui, eu não consigo mais ficar sem. Inclusive, aqui tem dois. Porque eu fiz Rolon, eu comprei esse adaptador aqui para as meninas da loja Zen, e aí eu fiz um Rolon para mim, e aí eu vou explicar por que que eu utilizo o Rolon, e eu comprei outro que é o Serenity para colocar no difusor. Então eu uso esse aqui no difusor, e esse aqui que é Rolon, eu fiz desse jeito aqui, mas você pode fazer naqueles vidrinhos também de 10 ml. Eu fiz assim porque eu gosto de passar nas áreas de reflexo do corpo antes de dormir. Então eu deixo no difusor, coloco lá com algum outro óleo essencial que eu gosto, e eu passo também nas áreas de reflexo do corpo. Eu gosto de passar principalmente aqui no coração e nos pulsos, esse óleo essencial. E, gente, olha que legal. Ele possui esses óleos aí que eu coloquei para vocês embaixo, que é lavanda, cérebro, ylang-ylang, camomila romana, o vetiver, olha que eu falei para vocês aí, baunilha, sândalo havaiano, ruúde e manjerona. Então, ele tem nessa mistura aí, tem todos esses, nesse vidrinho aqui tem todos esses óleos, que já atuam para nos ajudar no sono. Então, por isso que ele é super potente para te ajudar a dormir. Eu te orientaria a investir, principalmente nesses óleos que são blends, para você testar e ver como é que é a sua adaptabilidade. É excelente esse óleo aqui, eu indico para todo mundo que tem problema para dormir. Maravilhoso. Amo demais. E aí você pode usar essas formas que eu te falei. Também você pode fazer um borrifador para passar no seu travesseiro. Muita gente gosta de usar assim o Serenity, tá? O Balance, que para mim é o meu preferido, eu tenho aqui, eu também fiz um rolon dele, mas eu tenho outra, porque não tá aqui, não deixei na minha mesa, mas eu gosto de colocar no difusor. E esse rolon aqui, eu gosto muito de passar nos pés antes de dormir, porque também é uma área de reflexo do corpo, e como eu falei para vocês, a ansiedade que eu tenho é mental. Antes de deitar, antes de dormir, eu ficava pensando várias coisas que eu tinha que fazer no outro dia. A gente tem 10 minutinhos, hein? E aí eu ficava muito cansada mentalmente, eu não conseguia pegar no sono. Então, eu fiz esses dois rolons para mim aqui, e aí eu passo nos pés, e eu gosto de passar no coração e no pulso, tá? Eu faço desse jeito. E além da cápsula que eu utilizo, que eu tomo de lavanda e de frankincense. Mas esse é o meu protocolo, como eu falei para vocês, tá? Cada um tem o seu protocolo, tem que fazer da sua forma. Então, o que que tem nesse óleo de balance aqui, gente? Eu amo o cheirinho dele. Ele é muito bom mesmo, para acalmar durante o dia também. Ele não dá sono. O que dá sono são principalmente esses que têm o linalol. Esses que acalmam, como o cedro, como o balance, eles não trazem, só trazem a gente para o ser, trazem a gente para a terra, né? Nos acalmam mentalmente. Não nos induzem ao sono, assim como os outros que têm linalol, tá? Só para vocês saberem. Então, esse óleo essencial de balance, ele tem aqui dentro o ruúde, o líbano, eu falei para vocês também que tinha nessa mistura, camomila azul, esse outro aqui que eu coloquei, chama, eu esqueci o nome aqui, mas eu tenho que mudar aqui, o negócio está tampando. Flor de imperador, que são algumas mais raras, algumas plantinhas mais raras. Pícia, tenzim marroquino e óleo de coco. Então, ele já está diluído, tá? Esse aqui. Eu nem coloco, ele mistura ele com óleo de coco, não. Ele já vem diluído para você usar. O Adaptive, muita gente ama Adaptive, a Viviane ama o Adaptive. Eu sei que ela gosta. Aqui, ó, também tenho, gente. Tá aqui. Amo Adaptive, mas eu gosto de usar ele durante o dia, para me acalmar. Você pode usar ele durante a noite. Como eu falei para vocês, eu não me adaptei tão bem assim para pegar no sono com ele. Eu coloquei ele com lavanda, fica uma delícia. Ele já tem lavanda na mistura dele, inclusive tá aqui para vocês embaixo, ó. Laranja selvagem, tem lavanda, copaíba, hortelã verde, e hortelã verde é uma erva, magnólia, alecrim, neroli e licandambar, que é uma outra frutinha também mais rara, que tem aqui no Brasil, mas é um pouco raro para o pessoal lá do norte, né, para quem trabalha com os óleos essenciais da Terra, sabe como é que funciona esses óleos essenciais, eles pegam no mundo inteiro. E o Adaptive, pessoal, tem o Rolon também, você pode adquirir, ou você pode fazer assim como eu fiz com o Serenity e o Balance. Ele com essas misturinhas aqui traz uma paz, vocês não têm noção. E é um cheirinho que ajuda no humor também. Como ele tem laranja selvagem e tem o copaíba, tem o hortelã verde, ele traz uma mudança assim, de humor positiva muito legal. Então, você pode fazer o teste com o Adaptive, ele é excelente.
E o Peace, que também é outro meu preferido, gosto demais. Tem aqui, não consigo ficar sem esse óleo essencial. É um dos óleos essenciais, gente, que está na nossa lista dos emocionais. Então, se você comprar o Kit Emotionals, né, você vai receber o Peace também. Ele é excelente, muito bom, indicado também para tratamento de depressão e ansiedade. Você pode inalar ele profundamente, pode borrifar no seu travesseiro, pode aplicar nas áreas de reflexo do corpo e colocar no difusor. Eu amo usar no difusor, eu só uso no difusor. E ele possui os óleos de vetiver, lavanda, ylang-ylang, como eu falei para vocês, que também tem, olíbano, salvos-clareia, excelente para mulher, manjerona, hortelã verde, que é o spearmint, né, e ládamo. Então, pessoal, podem testar esse aqui também, muito bom, amo demais. E o último, não menos importante, que eu falei para vocês aqui, principalmente para quem tem aí algum marido que ronca muito, como é o caso da minha mãe, esse aqui, que é o Brief, muito legal o Brief, porque você tem os óleos essenciais que talvez algumas pessoas falam, nossa, mas esse óleo essencial atrapalha, porque ele não tira o sono, que é, por exemplo, o hortelã-pimenta ou o limão siciliano. Tem, realmente, nessa mistura. Mas vocês não têm ideia o tanto que isso acalma quem tem problema respiratório. Todo mundo que chega aqui em casa, minha mãe tem um rolãozinho de Brief, ela sai passando em todo mundo. Ela fala, ai, toma esse óleo aqui, porque esse aqui acalma. Eu falei, mãe, esse óleo essencial não é calmante especificamente. Ele acalma quem tem problema respiratório, que é o seu caso. Por isso que você acha que todo mundo se acalma com esse óleo, mas não é assim. Então, para quem tem problema para dormir por questão respiratória, como sinusite, rinite, bronquite ou ronco, quem sofre de algum problema respiratório pode usar tranquilo o Brief, inclusive pode fazer o seu roll-on dele também, se você quiser. Eu acredito que todo mundo que conhece o Brief utiliza também no peito, assim, nas costas. Nesse tempo agora também da questão do Covid, muita gente tem utilizado como suporte nessa área de respiração. E você pode colocar no seu difusor ou passar assim também no peito antes, né, de dormir com óleo de coco, que você vai ter os efeitos do Brief muito legais, que são calmantes, tá bom? E você pode misturar com todos os outros óleos que eu falei para vocês aqui acima, que vocês vão ver o resultado, é muito bacana. Se você colocar o Brief com algum outro óleo que tenha nanalol, como lavanda, ou o Serenity, ou o bergamota, você vai ver um resultado bem positivo no seu sono. E então, essa mistura tem eucalipto, hortelã-pimenta, melaleuca, limão siciliano, cardamomo, ravensara e loureiro. Então, pessoal, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Vou abrir agora para as dúvidas. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode comentar. A gente tem 4 minutos e 40. Samara, Oi. Thalita. Oi, Thalita. Oi, Vivi. Então, eu tava tomando... Eu não falei oi, meninas, porque a hora que eu entrei, a Sá já tava falando, saudade de vocês. Adorei, Sá. Então, eu tava tomando o olíbano e o lavanda. Só que aí eu vi que, assim, eu fico muito na dúvida da ingestão. Tem alguma assim, que você não possa tomar, se tiver com alguma coisa no estômago, alguma coisa, ou não tem nada a ver? Porque, por exemplo, no curso, falou que não é para tomar. Aí depois já fala que é para tomar. Eu fico muito nessa dúvida desses óleos de ingestão. Então, a gente tem algumas vertentes dentro do estudo de aromaterapia, aromatologia, que indicam que eles não precisam ser ingeridos, como eu falei. A maioria deles, se eu não me engano, todos podem ser inalados. Acredito que só da Doterra a gente tem só o Deep Blue que não. É duvidoso pela questão da quantidade. Então, muitos orientam dessa forma para que não haja nem o possível problema de intoxicação, é mais por cuidado nesse sentido, tá? Então, como eu falei, a gente faz a orientação de 1 gota para cada 20 quilos da pessoa, uma vez ao dia. Isso quer dizer, se eu tenho 60 quilos, eu vou poder tomar no máximo 3 gotas de óleo essencial que pode ser ingerido por dia, tá? Então, tem essa questão. E a gente não orienta também a tomar nenhum óleo essencial com o estômago vazio, porque ele precisa interagir com moléculas de gordura. Então, a gente não orienta que seja ingerido de forma com o estômago vazio, em jejum, nada disso, tá? E, assim, tem algumas pesquisas também que comprovam que ingerir esse tipo de composto não faz mal, até porque a gente ingere ele já em remédios que são sintéticos, assim como os principais ansiolíticos são.
tá? Então, só para resumir, basicamente, essa questão. Tem essa dupla colocação justamente pela questão da intoxicação. Então, tem que tomar cuidado, não é assim, você vai ingerir de qualquer forma, e tem alguns óleos essenciais que eu até coloquei aqui, que não podem ser ingeridos. Todos que eu coloquei aqui, que não está citado em ingestão, não pode ser ingerido, tá? Principalmente os blends. Os blends, a maioria deles não pode ser ingerido, desses aqui que eu falei do sono. Espero Não, tá ter bem. respondido sua pergunta. Obrigada. Eu queria falar Não, mais é sobre isso isso, mas mesmo. senão a gente É vai isso falar mesmo que eu muito sobre queria esse assunto, saber. que é bem polêmico, né? Da questão dos Tá óleos. bom. Não, eu vou continuar, porque estava me fazendo muito bem. Aí eu falei, aí eu ouvi falar, não toma. Aí eu já fiquei assim, fiquei só inalando. Mas eu vou voltar a tomar, porque eu estava gostando bastante. Ah, outra coisa, esse tratamento que a gente indica da lavanda, da injeção da lavanda, é de 6 semanas para tratamento de ansiedade, para o sono, tá? Para insônia. Então, após esse período, normalizou o seu sono, não precisa mais ingerir. Volte a ingerir caso você tenha de novo um mesmo tipo de problema, tá? Ah, sim, certinho. Obrigada, viu? De nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Só agradecer mesmo e parabenizar. Adoro suas aulas, Samara. Oi, Jéssica, obrigada. Adoro a sua linguagem. Então, essa questão de ingerir também, muitas pessoas me perguntam. E no curso, que eu estou fazendo o mesmo curso também, Ai, como que chama a amiga que falou? Eles falam mais também pela marca também, né? Tipo, a maioria todas as marcas não podem ser ingeridas. E aí, como eles não falam o nome da marca, então eles falam isso, que não pode ingerir nenhum óleo essencial. Mas eu acho que é mais nessa questão. Todo mundo me pergunta também. Sim, é porque a gente tem aprovação de CTPG, né, de óleo puro, essencial. Então, os únicos que nós, aromaterapeutas, indicamos para ingestão é a doTERRA. E esse é o único que eu trabalho, por exemplo, porque é o que eu tenho segurança e confiança, né? Então, por isso a gente pode indicar a ingestão. A doTERRA tem uma linha só para ingestão, né? Uhum. Então, a gente já vê por